Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham através do Facebook da nossa paróquia, Nossa Senhora das Vitórias e Santo Antônio. É com muita alegria que hoje nós estamos aqui para celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor e também para comemorar o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Façamos então agora a nossa reflexão neste mês que é dedicado à nossa Mãe Maria. Espiritualidade do cotidiano. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Maria voltou para sua casa, para sua rotina, uma espiritualidade que não foi ainda devidamente desenvolvida. É a daqueles que vivem em sua casa. Humanamente falando, nada fazem de extraordinário. Ao morrerem, talvez alguém diga: morreu da forma como viveu, discretamente, em sua casa. Porém, talvez tenha vivido uma extraordinária experiência de vida cristã. Pensando nessas pessoas, Jesus disse: eu te louvo, Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelastes aos pequeninos. Maria voltou para sua casa para fazer o que havia, e fazem muitas donas de casa. Esteja atento à sua casa e descubra a presença de Deus em seu cotidiano. Neste texto, nesse pequeno trecho, que nós possamos refletir sobre a nossa espiritualidade. Como anda a sua espiritualidade? Você tem rezado, tem procurado se abastecer das palavras de Deus? Como está o seu espírito? Está alimentado ou está fraco? Pense. Façamos a nossa oração. Maria de Jesus e minha mãe, durante seus longos anos em Nazaré, foste mãe, esposa e dona de casa. Cada momento era ocasião para um especial encontro com o teu Senhor. Ensina-me que o valor de uma vida não se mede pela repercussão humana que tem, mas pela intensidade de amor com que é vivida. Amém. E para melhor celebrarmos hoje este dia, vamos fazer o nosso compromisso. Reveja um dia normal de sua vida e se pergunte: que consciência da presença de Deus tive em cada momento? De quais momentos Ele mais se agradou? Você possa fazer este compromisso juntamente conosco aqui. Solenidade da Ascensão do Senhor, 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, com o tema para que possas contar e fixar na memória: a vida se faz história. Fazendo essa introdução, um pequeno trecho da carta que o Papa Francisco escreveu para este dia de hoje das comunicações. Desejo dedicar a mensagem deste ano ao tema da narração, pois, para não perdermos, penso que precisamos de respirar a verdade das histórias, boas histórias, que edifiquem e não as que destruam, histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos, na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam. Temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. Conte a nossa participação no tecido vivo. Revele o entrelaçado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros. Então vamos iniciar agora a nossa Santa Missa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Em comunhão, os cristãos do mundo inteiro, celebramos nesta Eucaristia a ascensão do Senhor. Jesus concluiu sua missão, despende-se dos seus e é elevado e glorificado pelo Pai. Em sintonia com o tema deste Dia Mundial das Comunicações, a Igreja, continuadora da missão do Mestre, transmite a herança da memória da vida de Jesus a todas as gerações. Iniciemos a nossa Santa Missa com o canto de entrada. É com grande alegria, fé e júbilo que nós nos reunimos aqui hoje na casa de Deus, o nosso Pai, para cantarmos os seus louvores. Por isso, iniciemos a nossa missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, em comunhão com o Espírito Santo, estejam convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, uma bela e abençoada noite para todos. Esperamos que todos estejam gozando de saúde e paz neste dia tão belo, feito por Deus para cada um de nós. É uma chuvinha boa, né? O tempo está bem fresco. Também é um convite para que nós possamos tomar cuidado, pois o tempo frio a gente tende a pegar uma gripezinha, um resfriado, então cuidado, não deixe de usar agasalhos, de se cobrir à noite, para que a sua saúde seja preservada, tá bom? Olha, nós estamos celebrando hoje os grandes festejos da Ascensão do Senhor. Jesus vai para junto de Deus, porque Ele também é Deus, Ele nos transmite este amor. E essa transmissão do amor de Deus por Jesus a nós, nós conhecemos como a comunicação de Deus conosco. Jesus é a palavra eterna, o Verbo encarnado. E aí, celebrando hoje, Dia Mundial das Comunicações, nós queremos rezar, pedindo a Deus as graças e as bênçãos sobre todas as pessoas, sobre todos os comunicadores, sobre todos aqueles que dedicam seu tempo, seu carinho, sua atenção para anunciar, proclamar a palavra. Por isso, no início dessa celebração, vamos pedir a Deus perdão pelas vezes que nós fizemos uso do nosso relacionamento um com o outro, dos meios de comunicação, para disseminar a discórdia, para propagarmos fake news, notícias falsas,
a mentira, pelas vezes que erramos e para sermos menos indignos desse santo mistério, imploremos o perdão de Deus, o nosso Pai. Deus, que é o nosso Pai, que é rico em amor e em misericórdia, que sempre nos transmite a sua benevolência, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de estarmos celebrando a comunicação, na alegria de nós estarmos celebrando a ascensão do Senhor, cantamos os louvores de Deus, o nosso Pai. Oremos. Então, nessa santa celebração, nós queremos rezar por todas as intenções que cada um traz no coração e deseja apresentar a Deus nosso Pai. De modo particular, nós rezamos pela passagem do aniversário de Laura Gonçalves, a neta do nosso irmão Geronil. E também rezamos pelas almas de Job Vieira Lima e Adélia Sérgio de Lima, pelo 7º dia da nossa irmã Maria Laureiro,
Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No seu primeiro livro, o Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo nos apóstolos que tinham escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou, vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhe falando que o reino de Deus, durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afastais de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vos me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: Não, vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebeis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para sedes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-los. Os apóstolos continuaram olhando para o céu. Enquanto Jesus subia, apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Homens de Galileia, por que ficastes aqui, parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para os céus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Entre
anunciai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus nosso, Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos deu o espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra vosso coração à sua luz, para que sabei a esperança para o seu chamamento, da qual riqueza a glória da vossa herança com os santos, e que o imenso poder que exerceu em favor de nós, que cremos de acordo com a sua ação, força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, o fez sentar-se à sua direita dos céus, bem acima da autoridade, potência, soberania ou qualquer tipo que se possa mencionar, não somente nesse mundo, mas ainda no mundo do futuro. Sim, Ele pôs sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que beleza nós estamos celebrando hoje, os grandes festejos da Ascensão do Senhor. E também estamos celebrando o Dia Mundial
das comunicações sociais. E aí, nós somos convidados a abrirmos os nossos corações nesse belíssimo diálogo que Deus tem para com todos nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio Deus vem ao encontro do ser humano para conversar conosco, para dialogar conosco. Ele fala e também escuta. Ele interage com o ser humano, com todos nós. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, na liturgia de hoje, ele nos chama e nos interpela e nos pede: ide, fazei com que todos sejam os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o convite de Jesus é feito a todos nós, para que também nós possamos ser anunciadores da boa nova, para que também nós possamos ser proclamadores da palavra, para que também nós possamos ser comunicadores. A comunicação, meus irmãos, minhas irmãs, ela é fundamental para que haja um entendimento entre as partes. Muitas das vezes, e de diversos modos, a gente percebe quando não há comunicação. Quando não há comunicação, o que acontece? Acontece a dor, acontece a raiva, o ódio, a falta de perdão. Não é assim? Quando o marido sai e fala nada para a esposa, ela fica feliz? Fica não. Ela fica chateada porque ele saiu e não falou nada. Não é assim? Quando o marido está em casa e cadê a esposa? Ela saiu. Ele fica chateado. Ah, que ciúme é esse? Que ciúme é esse? Não é ciúme. É porque ela saiu e não falou nada. Não é assim? Quando os pais ficam chateados com os filhos e eles saem e quando pensam que não chegam, aí, mas mãe, mas pai, eu fui ali, eu fui aqui e tal, essa confusão toda. Eles não estão chateados porque você saiu. Eles ficaram chateados porque você saiu e não falou nada. Daí a gente percebe nesse exemplo bem fraquinho, para a gente poder compreender a importância da comunicação. Quando nós nos comunicamos uns com os outros, nós conseguimos chegar ao entendimento, nós conseguimos chegar a uma conclusão, nós compreendemos uns aos outros. Repara, quando nós estamos na nossa casa e de repente estoura um pau de briga, a mulher mais o marido começam a brigar. Qual é a atitude de ambos? Um falar mais alto que o outro, gritando e aquela coisa toda. Às vezes partimos até para a ignorância de agredir um ao outro. Às vezes partem para esse ponto, não é? E qual é esse extremo que chegaram? Por que foi? Porque não teve o entendimento. E como é que a gente consegue fazer com que haja entendimento? Pela escuta. A gente não pode pensar que nós devemos só falar e o outro deve só ouvir. Não. A gente fala e escuta. Isso se chama diálogo, isso se chama comunicação. Nós estamos vivenciando um período onde que as pessoas querem só falar e falar. Não escutam. Os nossos governantes não escutam o povo. Na hora que está no período de eleição, é aquela coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não sei o quê, aquele monte de promessa. Aí fica, esse aí vai me ouvir, esse aí vai me escutar, olha como é que ele está no meio do povo. Mas depois que ganha as eleições, a gente consegue falar com esse povo? Você consegue falar com as autoridades? A gente consegue falar e ser ouvido? Não. Poucos casos e poucas vezes a gente consegue. Mas raras as vezes.
tem que ser por intermédio de um, intermédio de outro, essa coisa toda. Mas no dia das eleições, ou antes, né? A gente consegue falar e chega e abraça, não importa se você está sujo, não importa se você está fedendo, não importa nada. Eu acho que agora até não importa nem se você tiver de Covid-19, não está nem aí, abraça você assim mesmo e o pau quebra. Mas depois essa comunicação é quebrada, não existe. Por isso não dá certo. Por isso a gente não consegue fazer com que a nossa comunidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo progrida, porque o diálogo, a comunicação, ela está fragilizada por uns que querem só falar e esquecem que eles também precisam ouvir, precisam escutar, para que assim haja o diálogo, a comunicação. Assim sendo, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivenciando agora, na nossa experiência pastoral, algo muito interessante. Em meio a esta pandemia que tomou conta do mundo e também da nossa comunidade de Ribeirão das Neves e, portanto, também da nossa paróquia Nossa Senhora das Vitórias de Santo Antônio, nós estamos vivenciando que cada um está em casa. Porém, a palavra de Deus consegue chegar aos diversos lares, aqueles que possuem esses meios, através das redes sociais. Muitas das vezes a gente costumava, até jogar pedra. Essa internet, essa coisa para cá, jogando, espraguejando. Hoje, se não fosse isso, a gente não teria como estar falando com você agora, não teria como a gente estar anunciando o Evangelho, não teria como, pois todo mundo está isolado no aconchego dos seus lares. Portanto, a nossa comunidade paroquial, ela foi agraciada com a pastoral da comunicação, e é justamente essa pastoral que faz o elo das outras demais pastorais, para que assim todos nós possamos comunicar um com o outro, possamos interagir um com o outro. Não é um trabalho fácil e também não é um trabalho de qualquer jeito. Exige de cada um, sobretudo dos membros que compõem essa pastoral, que tenham tempo, disposição, que tenham alegria, que tenham vontade de servir anunciando a boa nova. Às vezes o pessoal critica, porque não ficou direito, porque não fez bonito, porque não fez. Gente, a gente precisa ter um pouquinho de compreensão. Por quê? Por causa de que nós estamos dando passos, e passos lentos. Nós não fomos treinados ou não aprendemos numa academia de uma rede de televisão, não. Nós estamos dando o melhor de nós. A nossa pastoral está se esforçando. E quantas pessoas ficam criticando e falando, não é assim, não. A gente precisa valorizar, porque é uma grande graça que Deus concedeu à nossa comunidade de termos a pastoral da comunicação, PASCOM. E isso faz com que a comunicação de Deus chegue até nós. Não, mas aí eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Às vezes a gente pensa que a palavra de Deus deve ser só lida. Nos lembra as Sagradas Escrituras? A palavra de Deus entra pelo ouvido, por isso a gente deve escutar. Muita gente, na hora da leitura, da liturgia da palavra, padre, o senhor podia colocar uns folhetos, podia colocar a liturgia diária para a gente, o senhor podia fazer essas coisas. Não podia fazer, era nada. A gente tem que escutar a palavra de Deus. Por quê? Porque é Deus que está nos falando. Você conversa com alguém e quando a pessoa está conversando contigo, você está lá lendo um papel, uma receita, uma bula de remédio e a pessoa falando contigo? É assim que você faz? É assim? E por que com Deus tem que ser assim?
Ah, não, mas eu estou lendo na Bíblia, eu estou acompanhando na Bíblia. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Ela entra no seu ouvido e, portanto, no seu coração. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a importância da comunicação, a importância da nossa pastoral da comunicação, que faz com que, de forma audível, a comunicação chegue na sua casa, chegue até você, chegue até os seus corações. Portanto, nesse dia em que nós celebramos o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, vamos lembrar quantas coisas bonitas chegaram até nós, via pastoral da comunicação, via as redes católicas de comunicação, via as mensagens bonitas que cada um transmite um para o outro, via o diálogo que você tem com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Vamos lembrar dessa comunicação e, sobretudo, e por meio dessa comunicação humana entre nós, nos lembrar da comunicação de Deus para conosco, seres humanos. E aí, a nossa pastoral da comunicação, portanto, nós estamos hoje aqui com os membros, Temos a Camila, o Paulo, a Andresa, a Poliana, que compõem essa pastoral aqui na nossa comunidade. Nós ficamos muito gratos a Deus, porque eles preparam tudo com tanto carinho, com tanto amor. Disponibilizaram aqui alguns objetos que simbolizam a comunicação, que mostra para nós como a comunicação deve chegar e como ela chega aos diversos lares, sob a luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pela proteção maternal de Maria Santíssima, pelos meios de comunicação, anunciamos o Evangelho, anunciamos a Boa Nova. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, não é uma tarefa que um ou outro desempenha de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, tem que haver essa intimidade com Jesus ressuscitado, tem que ter essa proximidade maternal com a nossa Mãe Maria Santíssima, padroeira do Brasil, Mãe de Deus e nossa. Tem que ter uma intimidade com a palavra de Deus. E por conseguinte, tem que ter também um conhecimento tecnológico, um conhecimento das coisas e dos meios tecnológicos que nos ajudam a evangelizar, até chegar a você. Por isso, nós somos muito gratos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque nesse dia em que celebramos a sua ascensão, nós também celebramos as comunicações sociais. Para que Deus, nosso Pai, cubra a todos os jornalistas, as pessoas que levam a Boa Nova a todos os cantos, e de modo particular, especial e carinhoso, sobre esses nossos irmãos jovens, que na sua juventude e no seu amor por Jesus e Maria Santíssima, nos garante a evangelização, nos proporciona estarmos próximos de Jesus, próximos de Deus. E que a nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora de Aparecida, a qual foi confiada a maternal proteção para todos os comunicadores, possa interceder, proteger todos os nossos comunicadores, todos os membros de PASCOM das diversas paróquias do Brasil e do mundo, para que nós possamos, junto com eles, amar, servir, seguir a Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós acabamos de dizer, Deus fala e também Deus nos ouve. Cientes de que Ele nos ouve, de que Ele nos escuta, elevemos a Ele as nossas preces. E logo depois, passamos a nossa oração do comunicador. Paróquia do Divino Espírito Santo, na cidade de Santa Leopoldina, pertencente à Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. Pedimos a Deus e Maria que para nesse 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que Ele nos ajude a estar levando o Evangelho
mensagem de paz e esperança para todas as famílias, principalmente neste momento de pandemia. Rezemos ao Senhor. Trindade da paróquia de São Bento. Venha a Trindade da paróquia de São Bento de Bicoara, Bahia, por nós comunicadores, para que Deus, com sua infinita misericórdia, possa nos abençoar e nos fortalecer, para que não nos desanime na fé e na propagação da sua palavra. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Olá, sou Sheila Santos, da cidade de Divinópolis, paróquia do Senhor Bom Jesus, hoje coordenadora na Forania de Nossa Senhora do Carmo, assessora diocesana da PASCOM, setor da espiritualidade. Parabéns, comunicadores, principalmente os comunicadores da nossa querida PASCOM, que o bom Jesus os capacite cada vez mais a levar essa boa notícia. Jesus sempre será boa notícia. Que o Espírito Santo toque todos aqueles que assistirem, que ouvirem tudo que é produzido pela Pastoral da Comunicação, por esse meio que nós temos hoje, em tempos de pandemia. Que o Espírito Santo convença todas essas pessoas cada vez mais desse desejo de céu e de santidade. Que o bom Jesus os abençoe. Fiquem com Deus. Parabéns, pasconeiros, parabéns todos os profissionais de comunicação nesse lindo dia. E juntos rezemos a oração do comunicador. Senhor, fazei de nós instrumento da vossa paz. Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação que não cria comunhão. Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos. Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs. Vós sois fiel e digno de confiança. Fazei com que as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo. Onde houver rumor, fazei que pratiquemos a escuta. Onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia. Onde houver ambiguidade, fazei que usemos sobriedade. Onde houver exclusão, fazei que levemos partilha. Onde houver sensacionalismo, fazei que usemos sobriedade. Onde houver superficialidade, fazei que despertemos confiança. Onde houver agressividade, fazei que levemos respeito. Onde houver falsidade, fazei que levemos verdade. Amém. Com o nosso canto, apresentemos as nossas ofertas. Jesus Cristo, que
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós vos apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei, por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com Ele até a pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da glória, subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se o mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando com amor e fé a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Valmor e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo particular, o nosso irmão Job Vieira e Adélia Sérgio de Lima, de modo particular também a nossa irmã Maria Loureiro, cuja missa de 7º dia estamos celebrando, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, concedei à nossa irmã Laura Gonçalves muitos anos de vida com saúde e paz. Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, o seu esposo São José, os santos apóstolos, os comunicadores e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos comunicou uma forma belíssima, a mais bela, de falarmos com Deus por meio da oração. Então, dirijamos-nos a Deus com essa oração tão bela ensinada por Jesus a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que este amor, que essa paz que nos une, possa chegar em seus lares, em seus corações, em toda a vossa vida. E que os nossos comunicadores, por meio dos meios sociais de comunicação, possam transmitir essa paz e este amor. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Deus se comunica conosco e o seu comunicador é Jesus, a palavra divina, o Verbo eterno. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus hoje vai para o céu, mas Ele é Deus, é onipresente, Ele está no céu, bem como está nos lares e nos corações de todos nós. Por isso, sintam esse carinho, este amor de Jesus na sua vida, tá bom? Nós queremos nos solidarizar com os familiares, parentes e amigos da nossa irmã Maria, paroquiana nossa, e sempre vinha às nossas celebrações aqui dominicais, para que Deus, nosso Pai, a acolha na sua infinita misericórdia e bondade aos familiares, parentes e amigos, o nosso sentimento de pesar, pois imaginamos a dor que vocês estão sentindo pela ausência dela. Recebam as nossas preces, as nossas orações
sempre, tá bom? E a nossa irmãzinha Laura Gonçalves, completa mais um ano de vida. Que Deus nosso Pai lhe conceda saúde, paz de alma e corpo. Parabéns, muitos anos de vida, tá bom? Nós também queremos, neste dia, 54º dia das comunicações sociais, agradecer e louvar a Deus pela nossa pastoral da comunicação. Por isso, eu queria convidá-los aqui à frente, por gentileza. Muitas das vezes, você que está em casa assistindo e vendo e tudo, não percebe esse nosso time que está por trás das câmeras, fazendo um belíssimo trabalho de apresentar para nós, né, o ofício, o texto das mulheres, o texto dos homens, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a Santa Missa, né? Então, esse grupo, esse pequeno time nosso aqui, né, de uma forma bem reduzida, mas são todos os membros, né? Quatro jovens que apresentam-se e se colocam à disposição da nossa paróquia para se doar, fazendo com que a palavra de Deus chegue a todos os povos, a todas as pessoas da nossa paróquia, da nossa comunidade. Então, nós temos a Andresa, o Paulo, a Camila e a Poliana, que trabalham conosco, né? Temos também a Gabriela, mas ela não pôde estar hoje conosco aqui, mas esse é o nosso time que trabalha conosco e leva para as suas casas nesse tempo de pandemia a palavra de Deus, tá bom? Então, da sua casa, eu peço para dar uma salva de palmas, mas não dá, né? Que pena. Mas da sua casa, manda uma mensaginha para elas, para ele, para elas, né? Assim, de como vocês gostam, de como vocês estão achando, de como vocês estão sentindo. É muito importante para elas e para todos nós, tá bom? Então, minha querida equipe da Pastoral da Comunicação, muito obrigado pelo belíssimo trabalho que vocês realizam, viu? Eu fico muito grato e agradecido a Deus. E transmito a vocês a mensagem de Dom Valmor, agradecendo a todos por esse trabalho belíssimo nesse tempo de pandemia, fazendo com que a palavra de Deus chegue a todos os corações. E também as palavras de Dom Paulo, na missa de hoje à tarde, o agradecimento dele. Vocês são muito importantes, os milhares comunicadores que levam a palavra de Deus, tá bom? Deus nos abençoe, nos concede sempre com esse coração bom e generoso que cada um traz no peito, tá bom? Muito bem. Temos um recadinho? Os nossos recados. Amanhã nós temos um texto com as mulheres. E mais uma vez eu vou estender esse convite para você, mulher que está nos acompanhando agora nessa Santa Missa. Você é convidada a participar com a gente para rezar o Santo Terço. Então, pode enviar uma mensagem para a nossa pastoral da comunicação, falando que tem o desejo de rezar conosco o terço. É bem simples, bem fácil. Nós vamos passar todas as orientações. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de estar rezando com a gente. Lembrando que não é um pedido nosso, é Deus que te chama, é Maria que te chama. Como nós fizemos na reflexão aqui, nós temos que ter fome de Deus, fome para alimentar o nosso espírito, e através das orações é que nós fazemos isso. Então tá aí o convite, tá? Quem quiser é só entrar em contato. O texto é às 19 horas aqui mesmo, tá? Na página do Facebook da nossa paróquia, Nossa Senhora das Vitórias e Santo Antônio. Hoje é de bastante alegria que nós celebramos aqui esse dia das comunicações sociais, e um prazer apresentar toda a nossa equipe para vocês, que às vezes não vem o gostinho de todo mundo, mas agora já conhecem quem é que fica lá nos bastidores filmando, que fica planejando os momentos de oração, entrando em espiritualidade para levar a palavra de Deus até vocês. Lembrando uma fala que Dom Valmor fez hoje, ele disse que se não existisse a comunicação, entraria em colapso. Como que ia levar essa mensagem para vocês? Então, essa fala dele me tocou bastante, e ver o quão importante é a comunicação. E para a gente mais ainda levar para vocês todo esse evangelho, toda a palavra de Deus. Porque ser Ascom não é só operar equipamento, é ser evangelizador, é levar a palavra a cada um de vocês que estão em casa. Então, sintam-se abraçados por toda a nossa equipe, e
o nosso muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês para conosco. Muito bem, então prestigie, veja, escute. Amanhã nós temos pela manhã a nossa rádio, né? Amanhã no Pastor, é muito bom ouvir. E peça uma música. Às vezes eu fico escutando, meu Deus do céu, será que esse povo não tem que mandar uma música para mim? Deus que me livre, Ave Maria, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, Ave Maria. Então, bora, vamos ouvir, vamos participar, vamos rezar juntos, né? Vamos estar sempre unidos em oração, tá bom? E nessa linha de estarmos unidos em oração, as pessoas certamente estão, uai, como é que vai ser este ano? Como é que vai ser? Então nós vamos começar a partir de domingo que vem a trezena de Santo Antônio. Ela vai ser toda ela transmitida pelas nossas plataformas sociais de comunicação, tá bom? Então nós não vamos ter a igreja aberta para o público, para as pessoas, para os fiéis, né? É o nosso desejo, mas infelizmente ainda não temos essas condições. Então ela vai ser a trezena toda ela transmitida direitinho. Então acompanhe pelo Facebook direitinho para que você possa estar nos participando da trezena. Tem muita gente que fala, menina, eu nunca fiquei a trezena sem ir na missa. Então participa, assistindo tudo. E aí, uma das formas é pelo YouTube, né? Nós ainda estamos nos nossos 700 e poucos. Ô, coitadinho, não vou chegar lá não. Ô, meu Santo Antônio, o senhor me perdoa, mas nós fizemos um esforço. Não vamos chegar lá não. Infelizmente, né? Eu digo para vocês, é com muito pesar isso. Nós não vamos chegar às 1000 pessoas. Por causa de que muitos não escrevem, não vai lá. Então, paciência. A trezena seria muito mais bela se nós tivéssemos alcançado os 1000, e aí poderia ser transmitido para muita gente, igual nós ouvimos gente da Bahia, de Vitória, que participa conosco, do norte de Minas e do sul do país. Olha o tanto de gente que participa conosco. Poderia chegar muito mais se tivéssemos também nessa página, mas como não foi a vontade de Deus, paciência. Vamos pelas pernas que nós temos, tá bom? Então, a trezena começa no próximo domingo, às 19 horas, com os 13 passos de Santo Antônio, e nós vamos ter a levantada do mastro, também acompanhado pela nossa rede social, tá bom? Então, participe conosco, reze conosco, e na sua casa, faz um altarzinho dedicado a Santo Antônio. Se você não tiver a imagem de Santo Antônio, faz mal não. Nós estamos aqui, vamos fazer o altar de Santo Antônio aqui, mas faça um altarzinho lá com uma vela e uma flor dedicada a ele, tá bom? E a título de brincadeira, né? Aqueles que querem pedir Santo Antônio um marido ou uma mulher, uma esposa, esses que têm que fazer o altar. Esses que têm que fazer o altar de verdade, né? Mas já que não vem para a igreja, então vai ter que fazer o altar nessa casa, né? Ô gente, me perdoa, agora eu só venho para brincar, para descontrair uma horinha, tá bom? Muito bem, então dia de domingo nós começamos a nossa trezena de Santo Antônio aqui na igreja, via os meios de comunicação. Teremos a nossa levantada do mastro direitinho, então participe conosco, vai ser uma alegria muito grande, tá bom? Muito bem, vamos receber a bênção, porque a graça já está em nossos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, vossas famílias, vossos lares, vossos trabalhos, sobre os desempregados, os enfermos, sobre todos os comunicadores, os pasconeiros, sobre todas as pascons. A bênção de Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite para todo mundo, uma semana toda ela com as graças e bênçãos de Deus, o nosso Pai. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mãe Maria, nessa travessia, cubra no seu manto cor de anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,
Encerramos agora a transmissão da Santa Missa. Tenham todos um ótimo domingo e uma abençoada semana.